Boa noite a você que nos acompanha. À medida em que avança essa farsa, os espectadores podem se esquecer do essencial. Esse julgamento é ilegal. Ele não podia ser feito no Supremo. Eles não têm foro para isso, os acusados. Não houve não houve o devido processo legal, não há. Não houve o direito de ampla defesa. O advogado do general Braga Neto se queixava, né? Mas olha aqui, como é que eu vou defender o meu cliente se eu não tenho acesso a isso aí que está sendo dito pelo acusador? Mas não vamos esquecer da maluquice que um dia vai ser vista com risos, né? Hoje não dá. Tem que ser vista aí com indignação. O mundo vai rir ao saber que no Brasil a Suprema Corte tem um juiz que julga um caso em que ele se apresenta como vítima. Isso não existe. Como é que a vítima, o juiz, que fala com rancor de quem tentou montar um plano para assassiná-lo, vai absolver o acusado? Isso é enlouquecido. O que o Supremo está fazendo não tem precedente em lugar nenhum do mundo. Nenhuma ditadura agiu assim, nenhum juiz agiu assim, nenhum procurador agiu assim e nenhum advogado teve até hoje de enfrentar no Brasil tanta dificuldade. E não é possível um cara atuar ao mesmo tempo como juiz, detetive, delegado, promotor e vítima. Não existe. Então é uma farsa que, à medida que avança, vai mostrando que se trata de uma vingança. O livro sobre direito constitucional, escrito pelo Alexandre, considera tudo isso que ele está dizendo uma coisa de aluno que deve ser reprovado pela pior das faculdades de direito. O que está acontecendo no Brasil hoje, senador Potinho? Nesse momento, esse fechamento do Supremo, que nós já sabíamos onde ia acontecer, é culpa dessa casa. Essa casa é responsável pela irresponsabilidade que vive o Supremo Tribunal Federal. Quem está falando aqui é quem tem autoridade moral, porque sabatinei todos os 5 que lá estavam. E eles são um estelionato jurídico. Estelionato jurídico. Eu votei contra, votei aberto e profetizei o que ia acontecer. A ditadura já chegou até aqui do Senado. Semana passada eu fui botar aqui o Zanin, contando uma mentira jurídica, se dirigindo a mim na sabatina dele. Agora essas crianças inocentes que estão lá no Supremo, vítimas do ativismo judicial que se acelerou quando o presidente atual foi presidente, nos 4 anos de Pacheco, e agora muito mais, porque não guardaram a Constituição que confere a esse poder independência e mais poder que os outros poderes sobre o Supremo Tribunal Federal. Se hoje eles fazem o que fazem, num contorcionismo, não é jurídico, de narrativas. Jair Bolsonaro, que crime ele cometeu? Ele assumiu a presidência da República, passou o tempo falando em 4 linhas da Constituição, ele cometeu um crime com o Nordeste de Vossa Excelência. Ter feito a transposição do Rio São Francisco. Alguém pode me desmentir? Ele fez o auxílio emergencial. O que ele fez? Qual crime ele cometeu? Comprou vacina. Deu comida às pessoas. Se reuniu com embaixadores, é um crime? Qual é o crime? Não acreditar nas urnas? Eu desacredito até hoje. Flávio Dino também falou a mesma coisa. Também falou a mesma coisa. O senhor Lupe. Qual o crime que ele cometeu? Ciro Gomes, Brizola.
Isso vai ficando no passado. Que crime ele cometeu? E aí o PGR que a gente recebe, a ele eu recebi, com respeito, senador veneziano. Recebi. O cara escreve uma peça, encontro do nada com coisa nenhuma. Para um PGR que troca a sua história por ter o direito de ser reconduzido. E aquilo que ele fala, ele falou completamente ao contrário comigo, dentro do meu gabinete. Os outros eu não recebi. Porque eu acho que uma sabatina, quando você faz um TCC, qualquer curso que você faz, você é sabatinado no TCC. Aí o sujeito vem aqui, ele já quer sair aprovado a partir do encontro no seu gabinete. Agora, o que está acontecendo, senhor presidente, e nós temos que deixar claro, não é justiça, é vingança, é justiçamento. E isso a gente não pode aceitar. A gente ontem percebeu no plenário lá do STF, que inclusive o desembargador, ex-desembargador Sebastião Coelho foi detido, expulso do plenário. Quer dizer, um advogado que tem todo o interesse em estar ali, é advogado de uma das vítimas, não poder ficar. Cadê a OAB nessa hora? E aí a OAB vem com a nota assim, totalmente estapafúrdia, aberta, sem uma posição. É o que a gente tem visto da OAB, infelizmente. A gente perceber advogados ali, dos agora considerados réus, nesse teatro que está sendo feito, ao arrepio da lei, num tribunal político que é o STF, escancaradamente, com lado, alguns ministros, inclusive um que dizia que o ex-presidente é o próprio demônio. Como é que uma pessoa pode julgar outra achando que ele é demônio? Qual é o julgamento disso? O outro se diz vítima. O Dino chamava de demônio, que era do governo Lula. O ministro Alexandre de Moraes se diz vítima dessas pessoas. Como é que ele pode julgar? Ele tinha que se declarar suspeito, impedido. Que julgamento é esse? E aí vem também o Zanin, ministro Zanin, advogado pessoal do Lula, que dia sim, dia não, fala impropérios contra o ex-presidente da República. Olha, eu não estou querendo independente de quem gosta e quem não gosta, eu estou falando isso como um político independente, repito, de um partido independente, que não é o partido do ex-presidente. Mas está errado. As pessoas de bem precisam se levantar com essa injustiça. Como é que se coloca a cabeça no travesseiro, vendo a Constituição desse país ser rasgada, sucessivamente, abusivamente, por esses que deveriam ser os primeiros guardiões da Constituição? Você vê os advogados ontem, como eu vi, todos que tiveram estômago para assistir um pouco desse justiçamento, porque não é julgamento, estômago, você vê os advogados ali dizendo, mas olha, eu não tive acesso às provas, aos autos, ao celular do meu cliente. Isso é uma vergonha. E sabe por que não querem levar para o plenário, que os próprios ministros, senador Espiridião Amin, não querem levar para o plenário do STF? Porque eles sabem que a divergência vai ser maior no plenário. Vai escancarar uma aula de Constituição para esses ministros que estão fazendo esse justiçamento. Olha, a Lava Jato, o Mensalão, foram anos, 7 anos. Vai, ouve o advogado, vê prova, analisa, respeita os prazos. Estão fazendo agora em poucos meses. Será que ninguém está vendo isso? Os 2 pesos e 2 medidas. Que estão colocando a toque de caixa a velocidade da luz. Que perdeu completamente a razão, é só emoção, é ódio, é vingança, é revanche. O que é que nós estamos transformando o Brasil? O coração do mundo, pátria do Evangelho.
É isso que vai reconciliar o Brasil? É fazer esse tipo de coisa? Eu repito, para obedecer o tempo. O grande responsável por tudo isso que está acontecendo no Brasil somos nós, senadores da República, eu me incluo. Somos nós que em mais de 200 milhões de brasileiros, nós temos a honra de estarmos aqui, nesse momento da história exato, 81 apenas de nós, e que estamos deixando isso acontecer, que vai respingar nos filhos, nos netos, nas futuras gerações, que vão nos cobrar, porque o tempo é o senhor da razão. Em pouco tempo, porque é diferente do julgamento do Lula, do julgamento do mensalão, do petrolão, que teve prazo obedecido, que teve prova robusta. Esse não tem nada. Zero.